Seja muito bem-vindo, Antônio. Muito obrigada por estar aqui com a gente nessa noite. A gente está muito feliz por te receber. Boa noite, pessoal. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva nesta noite. Eu sou Antônio Costa e é um prazer imenso estar aqui com vocês, conversar um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo. Espero que a gente consiga ter boas reflexões, boas ideias e a gente consiga aplicar no nosso dia a dia, na nossa encarnação. O Espiritismo vem como uma ideia de consolador prometido. Eu nunca cheguei a refletir a fundo, quando a gente coloca o Espiritismo como consolador, às vezes a gente fala da boca para fora o consolador, mas refletindo profundamente a gente entende que o Espiritismo não vai tirar a nossa dor, ele não vai resolver os nossos problemas, e muitas vezes ele vai consolar, ele vai conseguir ajudar a gente a entender as nossas angústias, entender as nossas aflições, o que incomoda e não incomoda, e esse é o propósito que o Espiritismo coloca aí pra gente. Interpretar a vida de Jesus, tá dando um retorno aqui em alguém. Interpretar a vida de Jesus para que eu tenha uma vida melhor. Interpretar a vida de Jesus com um olhar espiritualista, tá? O evangelho de hoje será que se eu mudar o ponto de vista que eu olho ao meu dia a dia, será que se eu mudar o meu ponto de vista, eu tenho uma vida melhor? Eu tenho uma vida feliz? Esse é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo número 2. Meu reino não é deste mundo, o item número 5, ponto de vista. Vamos ler alguns pedacinhos desse Evangelho, vamos explicar um pouquinho o que os Espíritos quiseram dizer aí nesse título, o ponto de vista. E já começa até um pouco intrigante pelo próprio título, no capítulo Meu reino não é deste mundo, o ponto de vista, a gente já consegue fazer algumas reflexões do seguinte, a gente pode, por exemplo, fisicamente olhar alguma coisa de pontos de vista diferentes. Então, eu estou aqui na minha casa, estou tendo talvez um ponto de vista sobre a minha residência. O meu filho que está num outro cômodo tem um outro da mesma casa, Dependendo de onde a gente está, a gente tem uma posição diferente. Uma cidade, uma pessoa andando numa determinada rua a pé, de carro, uma pessoa de helicóptero, a pessoa num alto monte, tem visões diferentes, tem pontos de vista diferentes daquele mesmo espaço físico, O ponto de vista, além de a gente olhar de alguma forma o espaço físico de uma forma diferente, a gente pode olhar as pessoas também, provavelmente a gente deve já ter se deparado com pessoas que a gente consegue enxergar um monte de defeitos, A gente consegue enxergar e começa até série de sombras dentro de alguma pessoa, a gente começa até a confundir, achar que a própria pessoa é um conjunto de sombras. Mas aquela mesma pessoa, quando tem um olhar por uma mãe, por exemplo, ou por alguém que ama ela, tem um olhar completamente diferente, encontra uma série de qualidades aonde às vezes a gente está encontrando somente dor, e negatividade. Então, o ponto de vista fisicamente muda, o ponto de vista quando eu olha uma pessoa, muda, e às vezes até em situações do nosso dia a dia, Às vezes a gente, acredito que vocês já devem ter passado, assim como eu passei, situações que talvez há 10 anos atrás eu considerava como um tropeço, como algo ruim, como algo que aquilo parecia que não ia ter fim, que não ia ter jeito. E talvez depois de passado alguns anos a gente acaba talvez dando risada, relembrando. Talvez a gente não dê risada, mas a gente aprendeu alguma coisa e foi educativa. Se a gente olha para trás, a situação da nossa vida também pode ser olhado como um ponto de vista diferente. Da mesma forma, físico com pontos de vista diferentes. Da mesma forma que eu olho uma pessoa com pontos de vista diferentes. Da mesma forma que eu olho situações da minha vida, pontos de vista diferentes. Essa é a reflexão que o Evangelho traz para a gente, mas agora não olhando fisicamente, não olhando pessoas e não olhando situações da vida. A partir do momento que eu coloco a luz do Espiritismo agora, exatamente nesse momento na minha vida, se eu conseguir mudar o meu ponto de vista, será que eu consigo ter uma jornada mais tranquila? Esse é o tema que esse evangelho fala pra gente. Eu vou ler um trechinho dele, bem simples, tá?
né? Logo no comecinho, ele fala o seguinte, ó. A ideia clara e precisa que uma pessoa faz da sua vida futura proporciona uma fé inabalável no porvir. Fé essa que gera enormes consequências sobre a moral dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre como a vida terrena. Então, peguei uma pequena frase desse trecho para a gente conseguir tentar entender, né? A ideia clara que eu tenho da vida futura gera em mim uma fé nessa vida futura que gera consequências sobre a minha moral, porque muda o meu ponto de vista. Basicamente, esse primeiro trecho ele quer dizer isso, né? Então, uma ideia clara e precisa do meu futuro. Vocês já pararam para pensar o que vocês vão ser daqui 100 anos? O que vocês vão ser daqui 200 anos? Vocês já pararam para pensar o que vocês vão ser daqui 1000 anos? Né? Pode até parecer um pouco louco assim, né? Mas concorda que faz todo sentido? A partir do momento que a gente entende o espiritismo como, né, nós somos seres espirituais que temos várias vidas, nós nunca vamos morrer, o que eu vou ser daqui 100 anos? Com toda a progressão evolutiva. O que eu vou estar fazendo daqui 1000 anos? Será que eu vou estar reencarnando aqui dentro de um planeta de provas e expiações ainda, com situações de controle de desejo, de controle de egoísmo, de sentimentos? Será que aqueles conflitos eu já vou ter resolvido? Se você for pegar todo o ponto do cristianismo, né, o cristianismo, o que Jesus colocou na sua passagem, ele fala, o ponto central é sobre vida futura. Bem-aventurados os que fizerem alguma coisa, porque terão alguma coisa. O ponto central de Jesus é, se a gente mudar o nosso dia a dia hoje, a gente vai ter um galardão no céu, nós possuiremos o reino de Deus. O ponto central do cristianismo é essa vida futura. Só que muitas vezes a gente não tem essa ideia clara e precisa. A gente até tem um saber teórico, a gente até, né, fala, nossa, o espiritismo coloca a reencarnação. Acho que o estágio, né, que pelo menos nós nos encontramos nessa transição planetária, o Espiritismo tem uma missão muito grande de ter uma ideia clara e precisa que a gente entenda que nós nunca iremos morrer, nós sempre existiremos, e o que vai ser da gente daqui 200 anos depende do que a gente está fazendo exatamente hoje, o que a gente está fazendo nos dias atuais. Daqui 1000 anos, a gente vai ser um apanhado daquilo que a gente está fazendo agora. Então, a ideia clara e precisa que eu tenho da vida futura proporciona uma fé inabalável, né? É o que o trecho fala aqui para a gente. Não é uma fé pequenininha, não é uma fé, né, jovial, assim, é uma fé inabalável. Imagina que quando você tem uma fé inabalável, o que é fé? Fé é você ter não só um senso de certeza, mas você acredita. Se eu tenho fé em Deus, eu acredito em Deus. Será que no meu dia a dia eu tenho fé em Deus? Será que eu realmente... Será que as minhas ações são pautadas realmente acreditando em Deus? Que Deus é onipotente, Deus é absoluto, Deus é 100% bom, Deus é 100% justo, Deus sabe por 100% das coisas. Será que o meu dia a dia eu faço ações com fé em Deus? Porque na hora que a gente consegue começar a ter fé no porvir, que esse texto fala pra gente, né, proporciona uma fé inabalável. Quando eu começo a ter essa fé no porvir, o meu trabalho pode ter problemas, o meu campo financeiro pode ter problemas, a minha saúde pode ter problemas, eu posso ter problemas com a minha família, né? Isso não vai me abalar. Quer ver um exemplo de uma pessoa que passou por diversas situações, né, e nada abalou? Jesus, ele passou por uma situação extremamente complexa, né, sabendo que ele ia ser morto, ele sabendo da crucificação, e por que ele não se abalou? Porque ele tinha uma certeza clara, né, ele tinha uma visão muito clara do futuro. Percebam como, quando a gente consegue entender essa ideia clara e precisa sobre o futuro, que somos seres espirituais, que nunca iremos morrer, assim como Jesus tinha, faz com que o presente seja muito mais calmo. Promove, né,
essa fé inabalável no porvir. E aí o texto continua falando para a gente assim, ó. Essa fé, né, que gera dentro de nós, ela gera enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista como eles encaram a sua vida. Então lembra que eu falei do ponto de vista da casa, o ponto de vista de uma pessoa, o ponto de vista sobre uma situação que eu mesmo tive? Provavelmente você já deve ter passado, se a gente for relembrar na memória, provavelmente você já deve ter visto alguém algum dia chateado, algum dia magoado, e de repente, numa conversa, de repente, sabe, naquela oração, naquele sopro que vem no nosso ouvido, alguém te consola e muda o teu ponto de vista. De repente, a gente estava triste, a gente estava chateado, a gente estava apreensivo, a gente estava ansioso. Na hora que a gente mudou a nossa mente, a gente se sente melhor. E é interessante como os filósofos, né, a filosofia e o espiritismo, como um dos seus pilares é a filosofia, ele fala que a gente sofre muito mais na imaginação do que na realidade. Na realidade, a gente sofre muito menos do que dentro da nossa própria imaginação, que não são as coisas que acontecem à nossa volta que moldam a nossa vida, mas é como eu interpreto. Então, tem um exemplo bem interessante, né, dessa frase: não são os eventos externos que moldam a tua vida, mas é como você interpreta. Tem uma história bem interessante que 2 filhos do mesmo pai, o pai tinha vários problemas com droga, problemas, né, com alcoolismo, roubos. Ele teve 2 filhos. Um filho seguiu o mesmo caminho do pai e o outro filho seguiu um caminho completamente diferente, né? Um caminho, foi gestor de uma loja, cresceu, teve os seus filhos. Então, um filho seguiu o caminho do pai e um filho seguiu o caminho oposto. E quando perguntaram para os 2 filhos, né, por que você seguiu esse caminho? Os 2 filhos responderam a mesma coisa, né? Como eu poderia ter seguido outro caminho com um pai desse? A situação que eles estavam era a mesma, só que um interpretou aquela situação como algo ruim e outro interpretou aquilo como algo bom. Então, a partir do momento que eu consegui entender realmente essa ideia clara de que somos seres espirituais, que nunca morreremos, né, assim como Jesus demonstrou isso para a gente, eu tiver essa fé no porvir, essa certeza absoluta que Deus escreve certo, por linhas certas, eu que ainda não consigo enxergar direito tudo o que ele me coloca, isso muda o meu ponto de vista hoje. Será que no nosso dia de hoje, vamos pegar hoje, né, quarta-feira, se a gente fosse retroceder e olhar todo o nosso dia, quantas horas, minutos, segundos do nosso dia a gente se importou com a vida material e quantos a gente se importou com a vida espiritual? Quantas horas a gente gastou para os bens materiais ou para a vida espiritual? É claro que a vida material ela é importante, nós estamos num planeta material e ela é importante. Mas quando eu começo a ter essa fé no futuro, eu começo a ter essa fé no porvir, essa ideia clara de que eu sou um ser espiritual e que eu vim sem nada material, eu não vim trazendo nada, e quando eu partir, eu também não vou levar nada materialmente, o que eu levo no meu partir? Eu vou levar o meu conhecimento, eu vou levar o meu avanço moral, eu vou levar as minhas amizades e inimizades, eu vou levar aquilo que eu plantei. Eu não vou levar as minhas faculdades, eu não vou levar a minha conta bancária, eu não vou levar nem os meus familiares. Eu levo o que eu consegui colocar dentro do meu ser espiritual. Então, se a gente tem essa ideia clara do futuro, muda o nosso ponto de vista e a gente começa, talvez, a relevar algumas coisas que acontecem no nosso dia a dia. Começa a gerar menos angústia para a gente também quando a gente tem essa fé no porvir, a gente tem esse ponto de vista de um ser espiritual. Por exemplo, pega uma criança, né, de 2 anos, talvez por aí, e você está no supermercado com ela e ela se perde dos pais. A criança vai fazer um choro tremendo, a criança vai espernear. Pega a mesma situação agora e não é uma criança que se perdeu dos pais, é um adulto que se perdeu de outro adulto. O adulto que se perdeu vai agir igual a criança perdida? Não vai. Por que a criança vai se espernear, vai sofrer com aquela situação e o adulto não vai sofrer naquela situação? Porque a criança não tem fé no porvir.
dentro daquele contexto, ela não acredita no que vai acontecer, ela não tem controle sobre o que vai acontecer. Logo, começa a gerar uma série de dores e sofrimento nela, porque ela não sabe resolver aquele problema. Ela não tem a capacidade de resolver aquele problema e ela não tem uma ideia clara do que vai acontecer no futuro. Gera angústia, gera sofrimento. O adulto, ele sabe o que vai acontecer no futuro, porque ele já passou por aquilo várias vezes e uma hora ou outra você encontra. Ou, se ele está demorando para encontrar a pessoa que ele perdeu no supermercado, ele tem habilidades para conseguir resolver. Ele vai até um alto-falante e chama a pessoa. Então, percebe como, né? É claro que é um exemplo bem simplista do nosso dia a dia, mas para mostrar que quando a gente tem esse fé no porvir, quando a gente acredita realmente em todo esse conceito que o Espiritismo coloca para a gente consegue mudar o nosso ponto de vista e a gente acaba diminuindo os nossos sofrimentos, porque os nossos sofrimentos são justamente, né, a falta de fé no porvir e a falta de habilidades para resolver os problemas. Então, o Espiritismo coloca lei de causa e efeito, né, a plantação e a colheita. O Espiritismo ensina para a gente que Deus é toda a justiça, todo o amor, toda a bondade. Né? O Espiritismo ensina para a gente que existem muitas moradas na casa de Deus. Né? Imagina nessa imensidade de universo, todos os planetas, de alguma forma, têm algum tipo de vida. Não necessariamente você vai ter experiências de espíritos, né, evoluídos, né, humanos talvez, mas você vai ter algum tipo de vida. Nada é criado em vão dentro da obra de Deus. O Espiritismo ensina para a gente, né, essa fé no futuro, essa fé em Deus, né, o que acontece após a morte, com exemplos, né, com livros trazendo o que acontece na sequência. Então, o Espiritismo coloca para a gente uma série de conhecimento que a gente consegue mudar o nosso ponto de vista. Eu vou repetir a frase de novo que eu comecei aqui. Ó. A ideia é clara e precisa, que a gente faz da nossa vida futura, proporciona uma fé inabalável no porvir. Fé essa que gera enormes consequências sobre a moral dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual eles encaram a vida terrena. Se a gente olhar talvez o nosso dia de hoje, ou essa semana, alguma aflição que a gente teve, alguma angústia que a gente teve, algum sofrimento, muito provavelmente isso tem a ver porque a gente está analisando não nós que existe uma vida futura. A gente está vivendo como se eu tivesse apenas uma vida. Vivemos como seres mortais. Como se eu não tiver controle de toda a situação, não vai dar certo. E aí o Espiritismo ensina pra gente que esse modo de viver, olhando somente a vida presente, olhando somente o que é bom para mim, como se eu, Antônio, fosse o centro do universo, isso é uma vida egoísta, uma vida do seu ego inferior. Que quando eu tenho o meu ego satisfeito, eu fico feliz. Quando eu não tenho o meu ego satisfeito, eu fico triste. Tanto que o próprio Evangelho continua, pelo simples fato de duvidar dessa vida futura, o homem põe todos os seus pensamentos na vida terrestre. Sem nenhuma certeza do que vai acontecer, ele faz tudo para o presente, ele dá tudo ao presente. Vivemos como se fosse morrer. Vemos uma guerra acontecendo do outro lado né, em outro continente. Se a gente tem o pensamento de uma única vida, a gente começa a jogar uma série de cargas negativas nas pessoas que estão envolvidas, nos responsáveis, governadores e tudo mais. Se a gente tem o pensamento de fé no futuro, fé no porvir, a gente entende que Deus está agindo lá de alguma forma e cabe a gente desejar coisas boas para que todo mundo aprenda o máximo possível. Jesus falou, é necessário que hajam escândalos, mas ai de quem provoque. Então, será que a gente vive como se fosse viver? E aí eu vou só ler um último trecho aqui para a gente poder, né, encerrar. Quando o homem vive nessa expectativa de uma única vida, né, ele só vê o bem mais precioso são os bens que ele tem na terra e torna igual-se criança que nada quer além dos seus brinquedos.
Essa reflexão, o capítulo ele continua falando outros trechos, né, sobre esse ponto de vista. Fala um pouquinho para a gente também daquela pessoa que conseguiu pensar no futuro, né? A pessoa que conseguiu colocar o pensamento na vida espiritual, entende que essa jornada é uma jornada muito pequena, até muito simples. 80 anos, 90 anos a gente vivendo aqui, até pouco. Eu vi outro dia que o Chico Xavier, ele tinha lembranças de 45 mil anos atrás, em vidas de outro planeta, que ele tinha, dado o grau espiritual daquele espírito, com certeza. Né? Eu não lembro o que eu comi ontem no almoço. Então, quando a gente coloca o nosso foco, a gente não coloca o nosso foco, mas a gente entende que existe uma vida espiritual, que somos espíritos e que nunca vamos morrer, e que estamos tendo experiências dentro de uma escola, para que a gente trabalhe os nossos desejos egoístas, se torne mais caridosos, mais altruístas, que a gente aumente o nosso conhecimento técnico, mas a gente aumente também a nossa moralização, porque é isso que a gente vai levar para o porvir. E talvez daqui 100, 200, talvez daqui 1000 anos, né, a gente esteja reencarnando, talvez com menos débitos, com um pouco mais de felicidade, que ou em outro planeta. Que a paz do nosso Mestre Jesus continue envolvendo todos, né, e muito obrigado por esse papo de hoje.